o melhor filme do ano segundo o Oscar, o maior vencedor dessa edição, levando 5 prêmios. Mas para mim, Anora não foi nem o melhor filme que eu vi na semana, porque eu vi, na mesma semana, o Mammaco. Além disso, Anora tem um dos diálogos mais tenebrosos que eu já vi. Ganhou como melhor direção, mas no meio do filme parece que não tá indo pra lugar nenhum. A personagem da Nora só fica sendo arrastada pra cima e pra baixo, igual uma barata tonta, e eu, sinceramente, prefiro 1000 vezes mais assistir o Mammaco. Talvez eu não tenha o intelecto necessário para apreciar essa obra. Mas hoje, vamos tentar analisar Anora. Anora, filme dirigido e escrito por Sean Baker, tem se destacado no cinema contemporâneo e dominou o Festival de Cannes 2024. Sean Baker desmonta o mito do sonho americano, mostrando os bastidores da marginalização social nos Estados Unidos. Se você amou Tangerine, The Florida Project ou Red Rocket, prepare-se porque Anora eleva ainda mais o nível. Annie é uma dançarina noturna que trabalha numa boate, e é mais ou menos só isso que a gente sabe sobre a vida dela, mesmo além do fato de que ela tem uma irmã. Mas aí você acha que o filme vai dar mais profundidade para esse personagem durante o desenvolvimento? Mas também não tem muito não. E o meu primeiro problema com esse filme já começa logo aqui, porque eles retratam a linha de trabalho dela com uma leveza quase Walt Disney. É extremamente fora da realidade. Tem uma hora que ela tá conversando com uma colega de trabalho dela fora do trabalho sobre o trabalho, e elas estão dando risada como se fosse super descolado, divertido e seguro. Até mostra um pouco de atrito no ambiente de trabalho dela, mas é tudo sempre muito leve. São coisas que aconteceriam também num trabalho de escritório, por exemplo. Ai, o chefe sendo chato. Ai, a colega de trabalho sendo invejosa. E a gente sabe que não são esses os grandes problemas desse tipo de trabalho. Mas tudo bem, eles não querem mostrar coisa feia, e eles também não têm obrigação nenhuma de serem realistas. Mas eu achei curioso isso. É o equivalente dessas startups super descoladas que ficam postando vídeo na internet, mostrando que o escritório deles tem mesa de ping-pong e PlayStation 5. Mas aí quando você chega pra trabalhar lá, é simplesmente o ambiente mais tóxico que você já pisou. Você quer dar uma paulada em todo mundo. Em uma bela noite de labuta, Annie é solicitada por um cliente russo, porque ela é a única ali das meninas que fala um pouco de russo. E esse cliente é um rapaz de 21 anos chamado Ivan, que é um herdeiro mimado, cheio da grana, que veio passar um tempo nos Estados Unidos para se divertir. Ele veio praticar aquele tipo de turismo. E eu sei lá também por que ele queria uma menina que falasse russo, porque ele mal fala russo com ela. Ele se vira muito bem no inglês. E vamos ser sinceros, ele não vai precisar falar muito nessa atividade que ele pretende fazer, né? A Annie dança pra ele numa salinha, e ele pergunta pra ela se ela trabalha fora da boate, realizando relações carnais remuneradas. Então, ela passa o número dela para ele, e ele chama ela para uma visita íntima na casa dele. Chegando na casa do Ivan, Annie fica completamente impressionada com o lugar, porque ele mora numa baita mansão, tem até um cavalo dourado de decoração em cima da mesa dele. Daí, ela pergunta para ele o que ele está procurando, e ele apenas diz: busco sexo. Ela pede para ele ser um pouco mais específico, e ele diz: busco sexo especial. Então, eles realizam o ato coito especial durante bons 20 segundos. É uma maluquice sem tamanho o que aconteceu nessa edição do Oscar. A gente tem que começar a questionar um pouco mais as escolhas da academia. Parece que eles estão bem ultrapassados já. Depois do Plock, a Annie pergunta pra ele o que ele faz da vida pra conseguir viver numa mansão, e ele diz que os pais dele são muito ricos, tipo podres de ricos lá na Rússia, e ele vive de herança. Ele mesmo não faz nada da vida, além de gastar com Fortnite e as do job. Mas a Annie fica bem impressionada com o fato de que ele é um encostado que vive do dinheiro dos pais. Tanto que no dia seguinte, ele convida ela de novo pra casa dele, e ela vai. Afinal de contas, quem não iria querer trabalhar na escala 20 segundos por dia? E após realizarem o amor, ele chama ela pra festa de ano novo que ele vai dar na casa dele, e a festa acaba sendo muito divertida. A Annie se diverte bastante. E no final, obviamente, o Ivan solicita novamente os serviços extras dela. Daí, eles iniciam o Plock exatamente às 11h59 da noite. E quando eles terminam, ainda nem começou a contagem regressiva para meia-noite. Depois de uma noite muito selvagem, eles acordam umas 5 da tarde, e a Annie já tem que se arrumar para ir trabalhar na boate. Sim, a desgraçada tem que ir trabalhar dia 1 de janeiro, porque os abostados não têm família. Mas o Ivan pede para ela ficar, e pergunta para ela se ela não quer ser exclusiva dele durante uma semana, ele quer que ela seja meio que namorada dele mesmo, e aí ela pede 1000 mels pra isso, e ele aceita na hora. E tem pouquíssimas coisas mais patéticas do que você ter que pagar alguém pra ser a sua namorada e pagar ela com os dinheiros dos seus pais. É uma delas. Os Red Pill pira. A Annie, então, vai até o trabalho dela na boate e avisa o chefe que ela vai precisar tirar uma semana de folga. E, obviamente, ele não fica nem um pouco contente com isso. Quer dizer, eu não sei nem por que ela foi lá avisar, eu só mandava um WhatsApp. Mas, como ele é um chefe muito compreensível, assim como a maioria dos chefes nesse ramo de trabalho, ele simplesmente aceita. Até porque não é como se ele estivesse obrigando ela a trabalhar dia 1 de janeiro, né? Ela foi porque ela quis. Ele é um chefe muito legal, com certeza. Então, ela arruma as coisas dela pra uma semana de muita diversão, festas, zoeira e sapecagens com Ivan. Ela basicamente vive um conto de fadas mais 18 escrito por uma fanfiqueira do Wattpad. Já ela até aparece dando entrevista pro Léo Dias, Cariúcha e o pessoal do Fofocalizando e Sônia Abraão. Então, no meio do caos existencial da semana, eis que surge o iluminado Ivan, o herdeiro russo com a profundidade intelectual de uma ameba, que decide bancar o Tony Stark falido e leva a Annie e sua trupe de amigos, leia-se sanguessugas, para Las Vegas.
Depois de uns dias de bebedeira e jogatina que fariam o próprio Baco ter inveja, o nobre Ivan tem um ataque de consciência, ou seria pânico, e revela que precisa voltar para a Sibéria, digo, Rússia, para se submeter à escravidão corporativa imposta pelos seus pais. Porque, né? Trabalhar é para os fracos. Ele preferiria claramente continuar vivendo como o Neymar, só que sem o talento e com menos lesões. Aí a Anne, com a sensibilidade de um rinoceronte apaixonado, demonstra uma tristeza que faria até o Grinch se emocionar. E o Ivan, no auge da sua genialidade digna de um prêmio Nobel de idiotice, tem a brilhante ideia de se casar com uma americana para escapar das garras dos pais. Sim, meus amigos, a solução para todos os seus problemas é um green card e um casamento de fachada. O quão longe esse cara vai para não ter que trabalhar é de dar inveja a qualquer vagabundo profissional. Meu herói. Mas claro, ele esqueceu um pequeno detalhe. Os pais dele não são idiotas. E a mesada, meu amigo, pode ir para o espaço sideral se ele não obedecer. Mas quem liga para detalhes quando se tem a chance de bancar o Dom Juan em crise existencial? Ele pede a Anne em casamento. E ela, com a lucidez de uma porta, pergunta se ele está falando sério. Sério como um ataque de soluço, querida. Mas enfim, ela aceita. Porque, né? Quem precisa de amor quando se tem a promessa de viver às custas da fortuna alheia? E lá se vão eles para o altar em Las Vegas, a capital mundial dos casamentos relâmpago e das decisões questionáveis. É tipo ir ao Outback. Você entra, paga a taxa e espera a sua vez de oficializar a burrada. E a partir daí, o filme se transforma em um reality show de casamento de quinta categoria, com personagens que fariam até uma pedra ter mais carisma. Mas a cereja do bolo da estupidez ainda está por vir. A Anne decide se demitir do trabalho. Sim, ela está 100% confiante de que vai viver como uma rainha às custas do Ivan. E ainda tem a audácia de dar um abraço de despedida no patrão. Uma cena tão emocionante quanto um comercial de margarina. Mas que, convenhamos, não é a experiência típica de quem trabalha no ramo dela. Aliás, quem nunca quis dar uma raquetada no chefe que atire a primeira pedra? E então, a vida de casada da Anne começa a desmoronar mais rápido que um castelo de areia na maré alta. Quem diria que casar com um encostado que passa o dia jogando videogame poderia dar errado? Mas a surpresa maior é quando os pais do Ivan descobrem que ele se casou com uma dançarina noturna. E eles não ficam nada felizes, claro. E aí começa a saga dos três patetas. O Taurus, o Garnick e o Igor. Uma trupe de capangas com a eficiência de um bando de pinguins tentando escalar o Everest. Eles batem na porta, o Ivan se recusa a abrir. O Garnick tira uma foto da certidão de casamento e manda para o Taurus, que quase afoga uma criança no batismo de tanta raiva. E para completar o show de horrores, os pais do Ivan decidem pegar o jatinho e ir pessoalmente anular essa palhaçada. E a Anne, coitada, achando que ia viver como uma socialite russa sem ter que mover uma palha. Mas a realidade é que o Ivan é um mimado que reclama dos pais o tempo todo. Mas na cabeça dela, isso não importa. Ela vai ser sustentada por eles de qualquer jeito. E quando o Ivan descobre que os pais estão chegando, ele entra em pânico e diz que eles precisam fugir. A Anne pede para se trocar, mas ele não espera e sai correndo como se o diabo estivesse atrás dele. E o Garnick escorrega no piso molhado e cai de costas. E calma que as trapalhadas dos capangas estão só começando. Isso aqui já vira esqueceram de mim. A Anne também tenta fugir, mas o Igor a agarra de um jeito que beira o sequestro. Ele amarra os pulsos dela e a deixa em uma posição no mínimo questionável. E sim, eles vão continuar sexualizando a atriz mesmo quando ela já não está mais trabalhando na boate. O Garnick, vendo a cena, pede para o Igor soltá-la. E assim que ele a solta, ela tenta fugir de novo. E o Igor a pega mais uma vez. E ela morde o pescoço dele. E o Igor pede para o Garnick pegar alguma coisa para amarrar os pés dela. Sim, meus amigos, isso é literalmente um sequestro. E eles querem prendê-la porque ela simplesmente não quer se divorciar do Ivan. A Anne acerta um chute na cara do Garnick, mas não consegue fugir. E é curioso o tamanho do esforço que eles fazem para mantê-la presa. Afinal, não é assim que se convence alguém a assinar um divórcio. E eles não se esforçaram metade disso para segurar o Ivan. E aí vem um exemplo dos péssimos diálogos do filme. A Anne, sendo segurada pelo Igor, começa a provocá-lo dizendo coisas como: "Ah, eu aposto que você está gostando disso, né, seu psicopata? Sério? Quem falaria isso numa situação dessas? Zero instinto de sobrevivência." O Taurus chega na casa e manda soltarem a Anne, mas ela permanece amarrada até eles encontrarem o celular dela e conseguirem ligar para o Ivan. Infelizmente, ele não atende. E o Taurus diz que o casamento deles é uma farsa. E a Anne protesta dizendo que é um casamento de verdade sim, e que eles se amam tanto que ele comprou um anel de diamantes para ela. Ah, claro, porque se tem anel, então é amor de verdade, né? E aí, o Taurus confisca o anel dizendo que aquilo é propriedade dos pais do Ivan. Ela podia ter ficado quieta, né? E aí, ela começa a gritar, "Rape", mas ninguém vem ajudá-la. E para piorar a situação, eles colocam uma mordaça na boca dela. Se antes isso já não era um sequestro, agora não tem como negar mais. Enfim, depois de um tempo, a Anne percebe que o Ivan não vai voltar para buscá-la. E o Taurus diz que eles vão pagar 10 mil para a Anne se ela concordar em anular o casamento. E eles tiram a mordaça da boca dela. E ela diz que só vai tomar uma decisão depois que conseguir falar com o Ivan. Sim, ela ainda acha que esse casamento vai dar certo. Então, eles começam a procurar pelo Ivan. E a partir daí, o filme vira uma sessão da tarde, com trapalhada atrás de trapalhada. A gente fica os próximos 20 minutos vendo eles indo para cima e para baixo procurando o Ivan igual umas baratas tontas. Daí, durante essa engraçadíssima sequência, o carro do Taurus é guinchado. E tem uma hora também que o Garnick vomita dentro do carro. E o carro fica fedendo. E eles ficam reclamando. Isso daí fica parecendo que eles são os bandidos do "esqueceram de mim".
Enfim, o que eu não entendo é por que a Annie continua andando com eles. Ela não precisa deles para procurar o Ivan. Ela é a única que sabe quem são os amigos dele e quais os lugares que ele gosta de frequentar. Mas ela ainda opta por continuar procurando com eles, sendo que ela não quer que eles convençam o Ivan a se divorciar dela. Se tem alguma protagonista mais burra que ela, eu desconheço. E aí, enquanto eles fazem uma pausa na busca pra comer, a Annie recebe uma mensagem da colega dela lá da boate dizendo que o Ivan foi pra lá. Daí, eles vão correndo pra lá e encontram o Ivan dentro de uma salinha VIP com uma dançarina. A Annie tenta falar com ele, tenta convencê-lo a não assinar o divórcio, mas ele só consegue dar risada podre de bêbado. Daí, eles levam ele até o carro e ficam lá dentro até o amanhecer. E então, eles vão até um tribunal para anular esse casamento. Mas o Ivan não está em condições de fazer isso, tanto que o juiz decide adiar aquela sessão. Depois disso, eles vão até o hangar receber os pais do Ivan. A Annie tenta se apresentar para a Galina, mas ela é completamente grossa com ela. Assim que os pais descobrem que eles precisam ir até Las Vegas para anular esse casamento, eles já reabastecem o avião e voltam lá para dentro. A Annie tenta convencer o Ivan a não entrar dentro daquele avião, mas ele não tem um pingo de vontade de lutar contra os pais dele, senão ele vai ficar sem mesada. O Ivan diz que não tem muito o que fazer, que eles vão ter que se divorciar mesmo, mas que pelo menos foi muito divertido. A Annie obviamente fica muito brava de escutar isso, porque ela estava levando o casamento a sério, e ela se recusa a entrar naquele avião dizendo que ela vai processar a família deles. Mas a Galina diz que ela consegue destruir a vida dela se ela tentar fazer isso. Então a Annie simplesmente abaixa a cabeça e entra no avião. Eles chegam em Las Vegas, assinam o divórcio, e aí o Igor se levanta e diz que o Ivan deveria se desculpar com a Annie. Sim, o Igor, o cara que amarrou ela, amordaçou ela, imobilizou ela, esse cara está exigindo que alguém se desculpe com ela. O Taurus coloca a Annie e o Igor dentro de um táxi em direção ao aeroporto. Diz que eles vão pagar os 10 mil e diz que ela pode passar uma última noite naquela mansão onde ela estava morando com o Ivan. A Annie e o Igor passam uma noite assistindo filme e fumando cigarrinho de artista, juntos como se eles fossem bons amigos, e ele não tivesse sequestrado ela no dia anterior. E aí vem um diálogo bizarro, escrito por uma pessoa que acho que nunca viveu na vida real. A Annie diz que se o Garnick não tivesse lá, o Igor teria abusado dela e que ele tem cara de quem faria uma coisa dessas. Sim, ela diz isso estando completamente sozinha com ele. Um completo desconhecido que ela ainda não sabe do que ele é capaz de fazer. Enfim, no outro dia, o Igor leva ela até a casa dela e devolve o anel de diamante dela. E aí a Annie começa a realizar o coito com ele, só que uma hora ela para e começa a chorar, percebendo a bosta de filme que ela foi se enfiar. Na verdade, esse é aquele momento que ela percebe que a vida toda dela sempre achou que a única coisa boa que ela tinha para oferecer era o corpo dela. E aí ela começa a chorar, percebendo que ela está repetindo os mesmos padrões que levaram ela até essa desgraça, e rola essa identificação com o Igor, porque os dois são pessoas marginalizadas. Os dois foram feitos de gato e sapato, o filme inteiro pelos mais ricos. Enfim, é assim que o filme acaba. Eu claramente não tive o intelecto necessário para poder apreciar essa obra. Larguei de mão esse filme. Agora vou assistir Popeye the Slayer Man. Depois eu conto o que achei aqui.